Com a Bíblia na mão, tudo é muito mais fácil. Quando você usa o nome de Deus, você consegue convencer pessoas a fazer coisas que nem por dinheiro elas fariam. Existem pessoas que, se você oferecesse 10 mil para ela fazer determinada coisa, ela não ia aceitar. Mas se você conseguir convencer ela que é Deus que está mandando ela fazer, ela vai fazer de graça. Então, a grande força dos falsos profetas... Olá, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Vocês acabaram de ouvir aí um pequeno trecho de um áudio onde o palhaço cristão, ele fala que os falsos profetas, ele utiliza dois argumentos fundamentais para atrair seguidores. Quando esses falsos profetas, ele utiliza esses dois argumentos, ele tem facilidade de ensinar, de passar para aquelas pessoas que estão o seguindo os seus ensinamentos. Ou seja, quando as pessoas elas começam a seguir esses falsos profetas, os falsos profetas, ele tem mais facilidade de ensinar as heresias para as pessoas que estão o seguindo. Ou seja, os falsos profetas, eles estão utilizando esses dois argumentos para atrair pessoas para o seguir. E quando essas pessoas seguem esses falsos profetas, o que é que os falsos profetas faz? Coloca ensinamento antibíblico. E essas pessoas, por acreditar nesses falsos profetas, essas pessoas ela fica totalmente cega para a verdade. Você pode falar a verdade para uma pessoa que segue esses falsos profetas, que ela vai debater com você, que ela vai lhe criticar. É por isso que muitas pessoas que estão cegos, eles criticam os nossos canais que trazemos conteúdo para cá, para abrir os olhos deles. E ele diz, vocês estão mexendo com o ungido do Senhor. Vocês vão pagar o preço porque vocês estão falando do ungido do Senhor. Ou seja, essas pessoas, elas seguem os falsos profetas, eles vão defender os falsos evangelhos. Os vídeos que nós trazemos para cá, tanto a minha pessoa, quanto o André Carpano, quanto no canal No Entanto, o canal do Espírito Santo, o canal do Voo da Coruja, todos nós trazemos conteúdo para que vocês possam abrir os olhos de vocês. Mas essas pessoas estão cegas pelos ensinamentos dos falsos profetas. Da mesma forma que existem pessoas que apoiam o nosso trabalho, existem pessoas também que não acreditam no nosso trabalho. Eu vou falar aqui nesse vídeo aproximadamente sobre 4 falsos profetas. Gente, tudo aquilo que não é verdadeiro é falso. Existe o similar, mas é a mesma coisa que falso. Existem duas coisas, ou é verdadeiro ou é falso. Então, eu vou trazer aqui, eu vou falar para vocês aproximadamente 4 pessoas que nós consideramos falsos profetas, que ensinam coisa antibíblico. A primeira pessoa que eu quero citar aqui é o pastor Júlio César. Eu acredito que vocês tenham acompanhado algumas polêmicas do pastor Júlio César. Muitas pessoas seguem os ensinamentos do pastor Júlio César. Muitas pessoas acreditam nas heresias que o pastor Júlio César prega. É por isso que muitas pessoas sempre vão defender o pastor Júlio César, porque eles acreditam que o pastor Júlio César é o homem de Deus, que os ensinamentos do pastor Júlio César é bíblico. Ou seja, tudo aquilo que o pastor Júlio César ensinar para aquelas pessoas que o seguem, tanto nas suas redes sociais quanto na igreja, essas pessoas de fato vão acreditar naquilo que o pastor Júlio César ensinar. Mas quando vocês começarem a abrir os olhos e entender que a maioria das coisas que o pastor Júlio César diz
é antibíblico, vocês vão tomar uma atitude. Vocês vão tomar uma atitude. Tem um grupo aí, eu acredito que é os Estratagemas de Deus, tem uma canção que ele diz: eu perdi a fé na fé que eu tinha. Tem muitas pessoas que também estão perdendo a fé na fé que ele tinha. Mas Adelmos, o que é isso? Perder a fé naquilo que eu tinha é você ter fé nos ensinamentos do pastor Júlio César. E quando você tem entendimento, quando você abre o seu entendimento, você não vai mais ter fé naquilo que o pastor Júlio César prega. A primeira pessoa que eu estou citando aqui é o pastor Júlio César. Gente, abra os seus olhos. Abra os seus olhos para o ensinamento que o pastor Júlio César está falando para você, está ensinando para você. Tudo aquilo que não é verdadeiro é falso. Analise as pregações do pastor Júlio César. Analise as revelações do pastor Júlio César. Analise a vida do pastor Júlio César. Eu quero citar aqui uma pastora, que eu acredito que todos vocês sabem quem é essa pastora, a pastora Nadir. A pastora Nadir. Quantas coisas mentirosas, quantas coisas sem pé e sem cabeça essa pastora Nadir tem ensinado para todas aquelas pessoas que o seguem. E muitas pessoas seguem os ensinamentos da pastora Nadir. Quantas heresias a pastora Nadir ensina para aquelas pessoas que estão o seguindo. E as pessoas, acontece o quê? Essas pessoas acreditam de fato o que a pastora Nadir, ela diz. É por isso que muitas pessoas criticam, como eu já falei aqui, um canal que traz a verdade. Um canal que diz que o que ela fala é mentira e é antibíblico. Gente, despertem, acordem para Jesus. Analise a vida da pastora Nadir, analise o que ela ensina. Pegue os ensinamentos dela e compare com os ensinamentos bíblicos para vocês verem que isso que ela fala é heresias, é antibíblico. Paulo disse: qualquer pessoa que pregar outro evangelho a não ser o verdadeiro evangelho de Cristo, seja anátema, desconsidere. A terceira pessoa, o terceiro pastor que eu quero citar aqui nessa lista é o pastor Adeildo Costa. Quem não lembra do pastor Adeildo Costa? Quem não lembra de onde Deus tirou o pastor Adeildo Costa? Deus tinha e tem um grande ministério na vida do pastor Adeildo Costa, mas ele está perdendo as oportunidades que Deus está dando para ele. Quantas heresias que o pastor Adeildo Costa tem ensinado, tem pregado, tem feito, e muitas pessoas estão seguindo os ensinamentos do pastor Adeildo Costa. E vou colocar uma foto aqui para vocês verem a soberba, a babaquice do pastor Adeildo Costa sobre esse evento. Tudo indica que esse evento foi antes da pandemia. Olha só que absurdo que o pastor Adeildo Costa fez. As pessoas estão segurando dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui, o pastor Adeildo Costa. Sabe o que é isso? Sabe o que isso se chama? Se chama heresias. Se chama soberbas. E sabe quem é? E sabe quem é as pessoas que estão segurando o pastor Adeildo Costa dessa forma aqui, assim, ó, que está na foto? Vocês sabem quem são essas pessoas? São as pessoas que seguem o pastor Adeildo Costa.
Quem não lembra do pastor Adeildo Costa derramando um monte de azeite na sua cabeça? Heresias. Quantos escândalos o pastor Adeildo Costa se meteu e tem se metido, gente. E muitas pessoas estão seguindo o pastor Adeildo Costa e os seus ensinamentos. A outra pessoa que eu quero falar aqui nessa lista, que provavelmente você sabe quem é a profetisa, a cantora Vitória Fernandes. Quantas pessoas estão seguindo e acreditando nas revelações da Vitória Fernandes? Muitas, mas muitas pessoas estão seguindo os ensinamentos da Vitória Fernandes. Sabe por que muitas pessoas irão defender esses 4 falsos profetas? Porque segue eles. Mas no momento em que Deus, no momento em que você se esforçar para vocês entenderem que os ensinamentos, as revelações dessas pessoas são antibíblicas, vocês vão cair na real e vão parar de seguir os ensinamentos dessas pessoas. Gente, desperte para Deus, desperte para vocês, deixe de seguir falsos profetas, deixem de seguir essas heresias. Eita, é muita coisa. Bom, gente, eu vou estar colocando agora o trecho completo do áudio do Palhaço Cristão, onde ele diz que os falsos profetas, eles têm 2 argumentos fundamentais para atrair multidões. E se eles não tiverem esses 2 argumentos, ele não tem sucesso nas suas pregações, nas suas campanhas. A primeira coisa, ou o primeiro argumento que eles utilizam para atrair pessoas é a Bíblia. Os falsos profetas, ele utiliza a Bíblia. E o segundo argumento que eles utilizam é um bom argumento para atrair as pessoas. Então vou estar deixando agora o trecho, o áudio completo do Palhaço Cristão, onde ele fala sobre esses 2 argumentos. Tá bom, gente? Então, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ative o sininho das notificações para quando sair vídeos novos, vocês serem os primeiros a serem avisados. Deixa o teu like, que o teu like ele é muito importante, tá bom? Então fique com Deus. Amanhã nós trazemos mais assunto aqui para o nosso canal. Então assista agora, fique agora com o áudio do pastor do Palhaço Cristão. Eu vou estar deixando aqui embaixo no link o canal do Palhaço Cristão, tá bom? Vai lá dar uma visitada no canal do Palhaço Cristão, tá bom? Então até amanhã, que Deus abençoe. Lembrando, gente, fique agora com o áudio do Palhaço Cristão, onde ele fala sobre esses 2 argumentos que os falsos profetas ele utiliza para atrair multidão, para que essa multidão os siga, tá bom? Então fique agora com o áudio. Que Deus abençoe e até amanhã. Com a Bíblia na mão, tudo é muito mais fácil. Quando você usa o nome de Deus, você consegue convencer pessoas a fazer coisas que nem por dinheiro elas fariam. Existem pessoas que, se você oferecesse 10 mil para ela fazer determinada coisa, ela não ia aceitar. Mas se você conseguir convencer ela que é Deus que está mandando ela fazer, ela vai fazer de graça. Então, a grande força dos falsos profetas está na Bíblia, na palavra, e na argumentação que eles usam. E é exatamente por isso que o nosso canal se concentra tanto nos argumentos que esses falsos profetas usam, porque aí está a grande força deles. Infelizmente, isso nunca vai deixar de existir. Para encerrar, eu vou ler